só, presta atenção, porque esse é o nosso assunto, mas eu tenho um dado, a gente tem um dado aqui muito interessante, porque crianças e adolescentes representam 61% das vítimas de estupro no Brasil em 2024, segundo o Anuário de Segurança Pública. E também são as principais vítimas de abusos sexuais. Os dados mostram, gente, que houve um crescimento de 6,5% entre vítimas de até 13 anos. Por isso que a gente insiste nesse alerta. Quantas vezes for preciso a gente abrir esse debate aqui no Fala Espírito Santo para abrir a sua mente de que é preciso reforçar essa informação com seus filhos, a gente vai fazer. Vem cá, vamos falar sobre esse assunto. Alexandre Brito já está aqui com a gente, ele é psicólogo, que a criança sentiu essa culpa, né? Isso acaba que se torna uma reação normal, assim, comum de acontecer, dela absorver essa culpa para ela, Alexandre? É comum que a criança se sinta culpada porque ela faz sempre uma interpretação do mundo a partir dela. A criança ela tem muito uma perspectiva própria de ver as coisas, então ela, de algum modo, acaba se colocando ali também como parte das coisas que acontecem com ela. E muitas vezes o abusador se serve disso como se serve também do amor da criança contra ela, colocando medo nela. Então, olha, se você contar, isso vai acontecer. Isso faz com que a criança ela perca a confiança em si, baixa autoestima e medo, muito medo de falar sobre esse assunto. Principalmente também, Roberta, ela pode se sentir culpada por outro elemento essencial que a gente vê nas estatísticas que falam do abuso, que é o quê? Sempre ou quase sempre, na grande maioria dos casos, é alguém familiar à criança. Alguém que a criança conhece, alguém que a criança convive, ou alguém da própria família dentro de casa. Não é aquela história do estranho passando na rua, né? A gente vê casos assim, sim, mas não na maioria, Mais né? de 80% é familiar. É professor, pode ser um padrasto, pode ser inclusive pai ou mãe, pode ser um vizinho, um primo, um tio, avô. Então, é muito do círculo da criança, até mesmo para quê? Se aproximar dela e fazer essa violência com uma espécie de, entre muitas aspas, segurança para o abusador de não ser entregue, denunciado. Então, tem essa questão também que é um grande complicador e dificulta muito, porque muitas vezes a criança sofre a violência, mas não sente apoio na própria família para lidar com a violência que ela sofre. Então, às vezes, a própria família, não, vou colocar aqui em bom português, não queimar o filme, defende a família, mas não defende a criança. Então, isso pode acontecer também. Então, são muitos elementos envolvidos, é claro, Nossa, né? muita gente que a gente, inclusive, entrou em contato hoje para participar no programa. Não posso falar sobre isso, porque senão vai dar um rebuliço na família. Exatamente. Né? Imagina como é que é para essa pessoa se calar diante de uma dor tão profunda. Tá vendo? Se uma pessoa adulta que você entra em contato não consegue falar, imagina uma criança e ainda se sente culpada. Então, é muito delicado mesmo. Agora, o que chama atenção nesse caso específico desse professor é que ele trouxe um relato, sabe o que, Alexandre? Que ele estava fazendo carinho nas crianças. Não existe isso, né? Não vem com essa história, né? É um argumento que não se sustenta em um ponto de vista, né? Não dá para você, né? Enfim, não cabe, né? Seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista legal também, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tudo isso respalda que aquilo foi um ato criminoso e um ato também danoso. Então, você tem ali uma violação da saúde mental, uma violação dos direitos, uma violação do corpo, uma violação da dignidade, uma violação da intimidade e também dessa questão da autoestima, como a gente está trazendo aqui. Então, tudo isso envolvido, a gente vê que é uma violência. Então, não tem essa suposta intenção de um carinho. Inclusive, muitas vezes, algumas pessoas falam, não, mas o adolescente, 12, 13 anos, quis. Ainda assim, é um ato de violência, né? A gente tem isso, inclusive, enquanto legislação, tá? Então, do ponto de vista psicológico também. E é tão violento, Roberto, que muitas vezes, e eu recebo vários casos assim, de que a pessoa só lembra da violência que sofreu porque esquece às vezes. Tem um funcionamento psicológico que faz o esquecimento para proteger a pessoa daquela experiência, ela acaba esquecendo, mas continua sofrendo com aquilo em outro nível. E eu recebo vários casos que a pessoa só lembra às vezes da violência sexual depois de adulta. Lá com 30, com 40. O caso mais curioso que eu recebi, ela só lembrou com 70 anos e sofreu a violência com 5.
Então passou a vida inteira sem acessar essa experiência e quando acessou essa experiência como lembrança, né, trouxe toda a questão à tona, né? Então, assim, é importante a gente cuidar mesmo, né, das crianças para que elas tenham consciência corporal e consciência do que está acontecendo com elas. Porque, veja bem, uma criança com consciência ou sem consciência, infelizmente, pode passar por isso. Se ela tiver essa consciência, essa compreensão, isso facilita muito o enfrentamento contra a violência. Mais relatos também. Boa tarde, eu tenho um filho autista, 5 anos, não verbal, grau 3. Como explicar a ele, né, que não pode tocar e pedir para ele me contar? Ele fazia terapia, onde o psicólogo foi preso, pois molestava as crianças. Isso aconteceu numa clínica em Cariacica, eu lembro dessa história, né? E aí a gente sabe o quanto isso se torna ainda mais dificultoso numa situação como essa, Alexandre. E, infelizmente, a gente tem uma cultura de muita desproteção contra, né, das crianças. Né, quanto mais, eu sempre falo que quanto mais a gente luta por uma causa, mais é porque essa causa está acontecendo e está tendo mais violações ocorrendo ali, né? Então, é muito importante isso que a gente traz, de tentar construir essa rede de apoio, de acesso das crianças a alguns adultos de confiança, porque a gente, querendo ou não também, vive numa sociedade da desconfiança. A gente não confia em ninguém mais, é muito difícil isso, tá? Se você está à noite andando na calçada, você já desconfia de que vai acontecer alguma coisa de ruim com você não se sente protegido numa companhia. Então, isso tem esse problema. Então, como trabalhar isso com as crianças também e usar outros modos, porque a criança ela não fala só com as palavras, né? Ela fala com o corpo, com o comportamento. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, na clínica, que a gente vê com crianças que passaram por esse tipo de situação, Roberta, como você citou também de algum comentário dos telespectadores, é o desenho. Quantas vezes eu já não consegui acessar essa experiência junto da criança e depois junto da família a partir do desenho da criança, com riquezas de detalhes, mas é muito comum que seja metafórico, não ao pé da letra. Ela faz um desenho descrevendo a cena. Então, o desenho é um exemplo de recurso possível, né, para isso. Eu não sou psicólogo, não é para você ser também um artista de desenhos, mas, às vezes, a fala pode acontecer de diversas formas. Um desenho, um jogo, uma brincadeira, saber o dia e saber escutar também, porque eu sempre falo isso e vou repetir aqui no programa. Pais e mães, precisam saber escutar. Você não pode pedir para o seu filho te contar tudo e quando ele conta você briga ou reage mal ou não sabe lidar com aquela situação. Muitas vezes os pais precisam aprender a escutar aquilo que eles não querem ouvir. Vamos lá, se essas duas alunas não contassem aos pais, engraçado, né? Interessante que, vamos pensar numa turma grande, 2 contaram para os pais, né? A gente não sabe se tem outras vítimas, mas 2 relataram para os pais. E se elas não contassem? Quais seriam os possíveis sinais que elas poderiam apresentar que os pais pudessem abrir um alerta? É claro que cada um vai reagir de um modo muito diferente, às vezes até oposto, né? Mas é muito comum, é mais comum, que a criança ela tenha comportamentos mais de retraição. Assim, ela fica mais fechada, isolada, ela começa a ter medo do local que ela é abusada. Então, assim, vai para a escola, se é na escola, ela começa a mudar a relação dela com a escola. E às vezes ela não consegue dizer o que é, dependendo da situação também, tem crianças que não conseguem expressar desse modo também. Algumas ficam agressivas, então nem sempre a agressividade é porque a criança é rebelde ou está ali te enfrentando, te desafiando. Às vezes é um pedido de ajuda. Para mim, a agressividade infantil também é um pedido de ajuda, então tem que tomar muito cuidado com essa situação de você simplesmente querer apaziguar a criança ou brigar com ela, colocar ela de castigo, sem ouvir o que se passa com ela também. E é comum também o isolamento, fechar no quarto, né? Ou é comum algumas crianças menores, elas fazerem o que elas vivem nas bonecas e nos bonecos, nos brinquedos também. Então pode quebrar brinquedos, essas coisas. Então fica muito atento com essas situações. Muitos relatos, né, assim, de mães que passaram por isso, mulheres que passaram por isso na infância e que hoje, inclusive você trouxe esse depoimento, né? Hoje você tenta proteger ao máximo seu filho e sua filha para que eles não passem por isso, né? Sim, na verdade, eu estou aqui ouvindo ela e eu estou lembrando que justamente essa semana
Toda vez eu tô ali reafirmando para eles a necessidade de não deixar ninguém tocar, de qualquer suspeita correr. Aí meu menino, esse que tá aí, ele falou comigo: mãe, mas se tapar a boca, não tiver como eu gritar, eu faço o quê? Eu mordo a mão? Né? Então, assim... Então, eles já ficam Está alerta. interagindo com o tema, né, Alexandre? Então, eles estão interagindo. Sinal de que está absorvendo a mensagem? Sim, a criança tem um tempo para entender, né, e assimilar as coisas, né? É claro que na hora que pode acontecer uma situação de ser abordada dessa forma, pode ter reações diversas, né? Como a gente fala, até no senso comum, estado de choque, ficar paralisado, e outras vão conseguir reagir, gritar, morder, se mexer. Então, realmente, é aos poucos que você vai construindo isso que a gente chama, na verdade, de educação. É um modo de educar, né? Uma educação voltada para esses casos mesmo de você conseguir se proteger e tentar se manter, de algum modo, né, ali se defendendo dessa situação. Então, educativo e educação, ela é progressiva, né? É preciso ser sempre atualizada. Então, sempre conversando, trazendo esse espaço, porque realmente não é uma coisa que é definitiva. Fala só uma vez e está resolvido. Isso, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. Tantos relatos que nós fomos recebendo aqui ao longo do programa, de pessoas que sofreram abusos dos tios, de primos de segundo grau, do pai, do primo, do avô. Olha, é triste demais. Infelizmente, a gente sabe que quanto mais a gente vai estendendo aqui o tempo do programa, mais mensagens vão chegando. Mas busquem ajuda, viu, gente? Não deixe isso virar uma bola de neve, não. Tem muita gente falando assim, até hoje eu não contei nada pra ninguém. Pode procurar um psicólogo, que é um lugar sigiloso e sem julgamento também. Perfeito. Seguro. Obrigada, Alexandre Brito, pela sua contribuição com a gente. Agradeço, Roberto.